Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a cada irmão com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem vos cumprimenta é o evangelista Júlio César. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal que tem crescido cada dia através de sua audiência, né? Cumprimento todos os novos inscritos, né? Que têm compartilhado estes vídeos, né? Sobre os necessitados, que Deus possa vos abençoar. Vocês que são novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma imensa satisfação receber cada um de vocês em nosso canal. Amém? Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia neste momento no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 49. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: Tendes um bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido os milagres dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se para a terra de Genezaré, e ali atracaram. Amém, irmãos? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele estava ali com os discípulos reunidos. Então algumas partes, né, em alguns livros fala que Jesus Cristo, ele ali despediu dos discípulos e eles desceram para o barco. E já era quase noite, já estava anoitecendo. E ele foi para o monte falar com o Pai, interceder, creio eu, a favor da humanidade, conversar com o Pai, porque o Senhor Jesus Cristo sempre teve intimidade com o nosso Pai, o nosso Deus celestial. E então ele foi ter com os discípulos andando por cima da água. Então, a palavra do Senhor nos fala que o vento estava ao contrário e os discípulos estavam remando, e o vento era ao contrário. Então ali eles avistaram um homem, um ser de branco, andando por cima da água. Então começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Aí ele disse: não temas, sou eu. Então alguma parte do Novo Testamento fala que Pedro levantou e disse: Mestre, se és tu, mande que eu ande sobre as águas. Então o Senhor disse: venha. Então Pedro começou a caminhar por cima da água. Só que ele via o vento. Então ele perdia a sua fé. Então Jesus Cristo disse para ele: homem de pouca fé. Estendeu as mãos para ele e tirou ele, porque ele estava se afogando.
e ambos foram para dentro do barco. Então, irmãos, os discípulos, eles ficaram aterrorizados um com o outro, sem saber, porque não conhecia ainda o mistério de Deus, que estava sobre Jesus e em seu ministério. E aqui nós estamos aprendemos com Jesus, aqui no versículo 52, pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O coração dos discípulos estava endurecido. Eles não compreendiam ainda aquilo que era feito de Deus. Mas a palavra fala que o vento, aquele vento estava batendo ao contrário do barco. O barco simboliza a pessoa. Como está você diante de Deus? Às vezes a tempestade tem surgido na sua vida de uma forma que você nem está mais aguentando orar. Os problemas têm assolado a sua vida de uma forma que você nem busca mais a Deus, nem lê mais a palavra do Senhor, e se esquece das coisas de Deus e preocupa mais com as coisas materiais, com as coisas desse mundo. Irmãos, se desperte enquanto é tempo, se desperte. Essa vida é passageira. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Se esse vento, irmãos, está soprando ao contrário sobre a sua vida, clama ao Senhor, que Ele vai entrar e na tua vida, Ele vai dirigir a tua vida e os seus caminhos. E Ele vai falar com o mar: mar, se aquiete-te. Vento, cessa-te. E o vento tem que obedecer, porque Ele que manda em tudo. Ele andou por cima da água, pra você ter ideia. Quando Ele foi para o céu, Ele foi voando para cima. Ele manda no vento, Ele manda na água, Ele manda na tempestade. Se Ele falar tempestade, aquieta-te, ela tem que obedecer. Se Ele falar fogo, se aquieta, cesse-te, o fogo tem que obedecer. Vimos o exemplo lá, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não queria adorar os deuses da Babilônia, quando Nabucodonosor tinha decretado, assinado e tinha selado com um anel aquela lei que todos deveriam prostrar diante daquelas imagens. Ele disse: não prostraremos diante destes deuses, pois adoramos somente ao Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores. Então mandaram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que Nabucodonosor, vendo Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha, só uma coisa, creio eu, que queimou. É somente aquelas cordas que estavam amarrando os três. Por quê? Eles eram pessoas libertas pelo pecado, libertas pela imoralidade e pelas coisas deste mundo. Então as cordas que simboliza a escravidão não fazia parte de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquelas cordas, o fogo consumiu ela imediatamente. Só que ele ficou assustado, Nabucodonosor, quando olhou para dentro da fornalha de fogo ardente. Não era só 3 que estavam lá, mas havia o 4º homem. Oh, glória a Deus, aleluia! Aquele 4º homem é aquele, irmãos, que morreu e ressuscitou no 3º dia. É esse que estava com os discípulos andando por cima da água e entrou ambos para o barco, ele e Pedro,
Quer saber ainda mais quem é este homem? Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ele é aquele, irmãos, que João viu milhares e milhares de anjos voavam ao redor do trono dele, voavam ao redor do trono e dizia: glória, glória a Deus, glória seja dada ao Altíssimo Senhor dos Exércitos. Quer saber ainda quem era ele? Ele, quando João tinha visto, ele foi o único que foi digno de desatar o selo. Quer saber ainda quem é ele mais? João viu, ele estava sentado por meio aos 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, ele estava ali, irmãos, assentado, com seu olhar de misericórdia, com seu olhar de amor. E ele está neste momento olhando para a terra, e ele está registrando tudo o que acontece sobre a terra. Quer saber ainda quem ele é? Ele é aquele que veio para salvar a humanidade, para salvar aquilo que havia se perdido. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e ele vai vir para buscar a igreja. Amém, irmãos? Irmãos, aquele que não aceitou ele ainda, aceite ele como único, suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Porque aquele que não aceitar ele vai ser condenado ao fogo eterno. Porque aquele que não aceitar Jesus Cristo, não há salvação. A salvação só há uma justificativa: a Deus por intermédio do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida. Se inscreve em nosso canal, curte a nossa página, para que vidas possam ser salvas através deste vídeo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de novos inscritos, que todos vocês que nos acompanham pelo canal, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.